Olá a todos, boa tarde. Hoje, dia 2 de junho, 5 horas da tarde. Estamos aqui para mais uma live, uma entrevista hoje com a professora Débora Laxichel, sobre que vai falar conosco sobre extinção de contratos, um tema top, mega importante. E a nossa convidada já está chegando e a gente vai começar. Deixa eu só recebê-la aqui. E todos que entrarem, por favor. Olá, professora. Ei. Seja bem-vinda. Obrigada, Ed France. Obrigada pela Vai colocar. oportunidade. Tá ouvindo? Tô ótima, tô ouvindo tudo. Tá. Obrigada pela oportunidade de vir, de participar, de ter oportunidade de conversar com os alunos, nossos alunos, né, da EAD sobre contratos, extinção de É, contratos. Enfim, esse eu estou um pouquinho tema tá um nervosa. pouquinho, né? Assim, geralmente aluno tem medo desse tema, né? Porque são tantas espécies de contratos e, né? São tantos detalhes legais, né? A lei é minuciosa, né? Tem uma parte do Código Civil só para contratos, aí dá um medinho. Não é nada que uma boa estudada ali, né? Não faz a gente, É. né, se dar bem numa É. prova. Eu quero pedir a todos que estiverem nos assistindo, aqueles que forem estudantes pelo consórcio CDR, se puder colocar aí para a gente ir vendo a carinha de todo mundo, tá? Escreve aí, CDR, CDR. ADM, que a gente vai saber. Porque por aqui passam estudantes do direito, lá da Rural também, aqui passam advogados, magistrados, professores, todo mundo dá uma passadinha aqui, porque os Uhum. espaços virtuais são muito disputados. Então, o que acontece? Né? Às vezes a gente não tem tempo de assistir tudo o tempo inteiro, mas todo mundo dá uma passadinha, né? É. E é um prazer tê-la aqui, professora, sabe? Eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite, porque esse projeto ele começou dia 6 de abril, e ele é um Uhum. projeto que já passou, assim, muita gente boa aqui. Eu digo sempre, aqui só passa gente boa. E hoje a gente vai falar de um tema que é um tema bacana. De alguma Uhum. forma, é uma possibilidade, já que a gente está no sistema EAD lá, né? Pela, pelo sistema EAD C10, já que a gente está às vésperas de uma avaliação, é uma forma de ajudar, né? Claro, claro. E assim, quando eu preparei aquele material didático, tem 10 anos. Quando eu revejo aquele material, eu digo, caramba, eu podia ter falado disso, eu podia ter dito aquilo, eu podia ter acrescentado. E eu tenho certeza que se colocar direto na plataforma e dar textos para os alunos lerem, peraí, então Uhum. deixa como tá. Ler É, texto, entender, interpretar, o que você quis dizer com isso. é, É bem mais complicado do que assim bater um papo contigo, é que verdade. é a mediadora à distância, né, Uhum, dessa disciplina. Então também está feita esse tipo de tema, ao que os uhum, alunos pedem. E por legal. isso que eu achei um barato a iniciativa e muito bacana para a gente poder tentar, né, É. desenvolver esse tema. Então, vamos ver se a E gente estou muito consegue feliz. ajudar, né? A gente Uhum. sabe que contratos, né, como a gente falou, contratos ele tem um espaço dentro da lei reservado para ele, existem até algumas espécies de contratos que são tipificadas. A gente sabe que o contrato respeita alguns princípios, né? A gente tem a boa-fé, a gente tem a vontade das partes, mas a gente, como está lidando com uma matéria que ela trata de empresas, a gente também tem a possibilidade de contrato entre empresas, né? Professor, vou espremer a professora hoje aqui. Ai, socorro! Então, professora, de repente começa falando para a gente assim, dessa coisa da extinção contratual. Existem muitas Tá. modalidades, como é que é isso? O que me moveu quando a gente comentou sobre falar alguma coisa, vamos produzir uma live, vamos fazer alguma coisa. O que me comoveu foi o fato da gente estar num momento de exceção que é a pandemia. Então eu falei, caramba, o que pode convergir esse tema pandemia dentro de direito empresarial que seja interessante
para quem está fazendo administração, ou para qualquer advogado também, enfim, e que Aham, mexe com a gente, né? Que tem a ver com a gente no meio dessa pandemia da Covid. E aí eu pensei na extinção de contratos. Como é que aham. ficam os contratos na pandemia? E eu vou fugir desse assunto, vou entrar mais, né? Procurar abordar melhor a extinção contratual só. E Ah, aí depois a gente fala um pouquinho da situação que a gente está vivendo de pandemia. tá ótimo, Mas, tá ótimo. enfim, para começar, a extinção não é uma coisa natural, não é uma coisa normal. O normal é que o acordo entre as partes que se faz no contrato, os contratantes tenham as suas vontades satisfeitas, né? E Certo. aí termina o contrato com a entrega do objeto, no caso de uma compra e venda, com a Aham, entrega de um valor, no caso de um mútuo, né? De aham. uma alienação fiduciária, enfim. Você tem sempre as duas partes e as duas partes, então, têm satisfeitas o que estava acordado. Eu acho que ficou um pouquinho mudo agora. Tá me ouvindo? Não estamos ouvindo a professora. Tá me ouvindo? É. Eu não estou de fone, mas algumas pessoas gostam do fone, né? Eu não uso fone, falo direto no celular. Assim, você tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Vamos ver se a gente consegue. Tá... Não, agora não. Isso. Ó, o som voltou. Voltou? Tá bom? Voltou. Vai ser o mau contato, isso. Ótimo. Show. Problema de contato. A primeira coisa que eu tenho para dizer sobre os contratos é que muitas vezes, quando a gente fala em extinção de contrato, é ter as duas partes em situações antagônicas, né? Um quer qualquer contrato que você pegue, locação, compra e venda, são duas partes e normalmente com interesses antagônicos. Eu abro uma ressalva Uhum. aqui, que quando você constitui uma sociedade, esses interesses são convergentes, o que muda completamente a forma de tratamento e de constituição do contrato. Você vai Certo. constituir um contrato de sociedade, é um contrato social, vai reger as normas da sociedade, mas nessa Uhum. hora, todos os sócios, todos os interessados têm um objetivo em comum. Em Certo. contrário do contrato de compra e venda, que o interesse do vendedor é buscar o preço mais alto e do comprador é baixar o preço. Então, eles estão em posições antagônicas. Isso é muito Aham. curioso de pensar e dizer assim, caramba, então a gente tem um monte de contratos que ser pensado, né? Eu estou tentando acertar aqui Aham. o... Cada tipo contratual tem uma forma, né, de se constituir. Aham. Então, Certo. isso é só uma ressalva para a nossa disciplina aí de legislação comercial, que em Aham. algum momento nós falamos sobre o contrato social de constituição da empresa, né, da sociedade É. empresarial. Então, a forma de extinção do contrato, em primeiro lugar, é a satisfação do acordado. Certo. E, em segundo lugar, quando o acertado não é concluído, não é concluído. Em algum momento houve um desinteresse, houve Uhum. uma, um desacordo, né? Certo. Então, sem o cumprimento, porque o contrato ele é uma das maiores fontes de obrigação, Certo. tanto que a gente tem aquela fala, né, do latim, que o contrato faz lei entre as partes. Então, o que E é o contrato
Isso mudou um pouquinho em 2002 com o novo Código Civil, mas ainda se fala muito e se rege nesses termos, né? O contrato faz lei entre as partes. Então, quando o contrato não tem a obrigação cumprida, podem, em princípio, ser em duas maneiras. Ou a causa desse não cumprimento é anterior ao contrato, ou ele é posterior ao contrato. Quando a causa é anterior ao contrato, a doutrina separa em três situações. É a nulidade absoluta, a nulidade relativa e os vícios redibitórios. Os vícios redibitórios eu tenho certeza que tem aula, porque tem até duas vezes um padrinho no material didático. Mas isso tudo, tanto a nulidade absoluta quanto a nulidade relativa e os vícios redibitórios são motivos de extinção de contrato, porém com uma causa anterior. Nulidade absoluta é o que prescreve o artigo 166 do Código Civil e, por exemplo, alguns contratos exigem forma prescrita em lei. Entre eles, por exemplo, o contrato de compra e venda de imobiliário, né? Ele precisa que vá a registro, senão o contrato não está sendo... Não existiu compra e venda. Portanto, se não existiu, ele é nulo. E ele é nulo desde o ato dele. Tá? Então, isso é uma nulidade absoluta. Na nulidade relativa, um exemplo que pode ser dado é uma pessoa relativamente incapaz que assina um contrato sem ser assistido. O relativamente incapaz, ele está apto a praticar os atos civis, mas ele precisa ter assistência de um tutor, né? E se ele não tem essa assistência, então os atos são anuláveis. Isso quer dizer que desde que identificada esse vício, essa falha, deixa de valer esse contrato. É uma sutil diferença, mas é só também mais uma coisinha para a gente pensar, caramba, então esse contrato ele é nulo desde que ele se iniciou ou só desde do fato da constatação, né, do ato? São só curiosidades, né? Bom, e o vício redibitório é aquele vício oculto, né, que a gente só descobre depois de utilizar a coisa, enfim. Então, essas são as três causas anteriores ao contrato. E as causas posteriores ao contrato, uma é a morte. A morte é causa de extinção de contrato? E aí, de França? E não é. E não é. Se você contrata... Porque... Oi? Pois é, né? Porque depende até do próprio contrato, né? Se houver uma previsão dessa situação, né? Vamos ver. Pois é. E o contrato personalíssimo. Se eu contratei a Ivete Sangalo para um show, caramba, não adianta vir uma sósia. Tem que ser a Ivete Sangalo. Né? Exatamente. Pois é. Então, esse tipo de contrato, que é o personalíssimo, a morte do contratante ou de um dos contratados extingue o processo, extingue o contrato. Tá? E aí eu pensei assim, caramba, morte é motivo de extinção de contrato? Sim. E quando você constitui a sociedade? Bom, quando você faz o contrato social da sociedade, você precisa estar atento para isso e essas situações todas. Porque, às vezes, você não quer que as cotas daquelas sociedades passem para o herdeiro. Você contratou, ou os sócios se contrataram, né, entre si. É meio que personalista, né? Ainda mais numa limitada. Numa sociedade anônima, não. Mas numa sociedade limitada, é.
Enfim, tudo, o bom do contrato é que tudo é discutível, tudo é acordado. Então, nesse caso, eu Aham, sugeriria que também se discuta, em caso de morte, quem são os sucessores das cotas. Das ações não é tão complicado, a não aham, ser numa sociedade anônima fechada, né? Daí é um aham. pouquinho mais complicado. Mas na sociedade anônima de capital aberto, não tem o menor problema, as Uhum. ações passam, são, É, são né? Pois é, negociáveis. são negociáveis, é mais simples. Mas fica outra pulga atrás da orelha, se os alunos depois quiserem também, a gente conversa mais sobre isso. Aham, Ficam. Bom, as duas outras formas de extinção de contrato por causa posterior são a resilição e a resolução, uhum, tá? A resilição é a vontade das partes. Então, eu certo, faço um contrato com você e eu resolvo que não consigo dar conta do recado. Eu faço uma resilição unilateral. E pode ser certo. bilateral. Bilateral é o É, distrato. Os dois é. acordam e dizem assim: olha só, não vamos continuar esse Acaba contrato, aqui. exatamente. E aí faz o distrato, conforme a lei pede. Se a lei pede por instrumento público, que assim seja, se não, também pode ser por instrumento particular, não tem problema nenhum. Aham, Quando a resilição é unilateral, a gente tem três subdivisões, e que eu acho muito uhum, interessante, que são, né, a denúncia, isso normalmente é com uhum, processo, com um contrato longo, a revogação e a renúncia. Então, denúncia, revogação e e renúncia. renúncia. O que eu acho interessante é distinguir renúncia de revogação, porque é Tá. lindo. É só você ver a palavra, né, Fran? Aham, Assim, eu renuncio à procuração que você me dá, mas você revoga a procuração que você está me dando. Então, entendi. depende de quem é, faz o De quem ato. pratica o ato, né? É. De quem é a parte ativa é que o verbo Aham. vai mudar e você usa isso. Então, eu Ah, vou renunciar à procuração que um cliente me deu, ou eu aham. vou revogar a procuração que eu dei. Quer dizer, só Certo. a gente pensar um pouquinho em português, né? É muito gostoso isso, né? Acho É muito legal. verdade. E o direito, e aí a gente pensa que o direito é de uma especificidade, não é, é só a língua que é assim, né? É verdade. É. É. Então, com isso eu terminei. Acho Tem hora que você se mexe aí, acho que dá mau contato. que Peraí. terminei, então, eu adoro me Voltou. mexer. E Desculpa. bom, olha, você falou muita coisa. Só relembrando aqui para o pessoal, olha, a professora falou sobre que o contrato ele vai acabar por causas anteriores e posteriores. As anteriores são três tipos: nulidade absoluta e relativa, ou nulidade absoluta, nulidade relativa. Falou sobre os vícios redibitórios. Depois ela falou das causas posteriores que podem ensejar a extinção desse contrato, que são morte, resilição, resolução, e aí fez essa subdivisão quanto denúncia, revogação e renúncia. Não, denúncia, revogação e renúncia. Então, assim, Isso. olha quanta coisa numa única pergunta, né? Como é que te parece uma raiz de árvore, né? Vai Pois é. espalhando, né? Muito Você bacana, imagina professora. colocar isso por escrito. Ai, Não, e Senhor. de forma didática, né? Meu Deus, né? É. E a gente ainda tem essa questão de que a gente tem esse vocabulário que a gente usa, que a gente que é do direito, que a gente ainda usa, que às vezes ele tem uma conotação para a gente um pouquinho diferente de para outras É, pessoas, né? E a gente fica nessa sinuca de bico para explicar, né? Mas sem esse a gente dúvida. está falando de contratos, assim, né? De uma certa forma, previsíveis, previstos por lei. Porque a gente sabe que o contrato ele é um acerto, né? Entre partes, né? E
Se for algo não formal, existem também algumas formas de distinguir contato no professor. Tá sem som, ó. Foi? Não? Foi, agora foi. É mau contato mesmo. Não. Foi? Agora estou ouvindo. Tem Tá que saber que tem ouvindo? que. Estou ouvindo. Tô. Ok. Tem mais um ponto que é eu falei da resilição e não falei da resolução. A Isso. resolução é que a resolução do contrato é que vem acontecer em função do inadimplemento de uma das partes. Essa palavra é bem típica do direito, né? Inadimplemento, quer dizer, uma das partes não cumpriu o acordado. Certo. E ela pode ser voluntária, involuntária. Uhum. Né? Involuntária é sem a culpa. Então, Certo. eu vou deixar involuntária para depois. E a voluntária é com culpa. Então, eu Sim. não entreguei a mercadoria que eu tinha combinado de entregar porque acordei tarde. Houve um Certo. inadimplemento voluntário. Né? Não entreguei, Uhum. né? Enfim, quando ele é voluntário, enseja perdas e danos. Isso é Hum, importante. Então, você é certo. uma forma de você indenizar a parte é através de um processo de perdas e danos, lucros cessantes, né, o que Uhum. deixou de ganhar com o inadimplemento da parte. Certo. E a involuntária. A involuntária resolução por inadimplemência, né, resolução que já implica numa inadimplência Uhum. involuntária, é o caso, por exemplo, da pandemia. Quando você deixa de Certo. cumprir um contrato em função de Uhum. uma medida emergencial, né? É. Uma medida de... Nesse caso, não há que se falar em perdas É, e danos, em indenização por perdas e danos, porque é é, involuntário, é involuntário. é Curioso, né? verdade. Toda É, essa toda eu acho, essa repartição, né, faz a gente ficar é, pensando. eu Muito fico bacana. pensando, outro dia eu estava pensando sobre isso, eu falei assim, a gente quando estuda, né, o direito, a gente vê essas questões de força maior, caso fortuito, né, estado de guerra, estado de sítio, são tantas situações, né, calamidade pública, em nenhum momento do meu estudo, do meu aprendizado, e nem nunca usei isso dando aula, nunca. Dizer assim, faz de conta que aconteceu uma pandemia. Eu nunca usei esse exemplo. Agora, esse exemplo, ele vai povoar a mente de todos os professores, porque a gente está vivendo isso, né? Assim, eu nunca usei, porque guerra a gente já teve, Primeira, Segunda Guerra, guerras É, pontuais. A gente já teve tantas situações, né? Catástrofes. Agora, assim, uma pandemia é uma já pandemia. existiu, né? Já tem, mas É, não do nosso tempo, né? não. Não do nosso código, né? Vamos colocar assim, né? Nem do anterior. Então a gente não tinha essa memória para dar esses exemplos. Eu falei, meu Deus, nunca recebi esse exemplo, agora eu vou usar a todo instante. Vou usar não como exemplo, mas como parte da história, né? Olha só, eu Vai vivi ter esse jurisprudência, momento. né? A gente vai fazer jurisprudência com pandemia agora. É, eu vivi esse momento. É verdade, né? Então, Ai. professora, é, então a gente Hum. excelente, assim, a gente tem esses contratos, né, e a gente tem essas formas de promover essa extinção. Mas e sempre tem aquela pessoa que pergunta, né, eu fiz um contrato sim, mas foi de boca, né, ou É, então foi um contrato de cavalheiros, a gente é. combinou. Tem extinção contratual nesses casos prevista? Hum. Bom, pois é, os contratos normalmente, eles são, quando são formais, fica mais Aham, fácil de se extinguir, de se pedir
perdas e danos, de discutir. Um contrato não formal fica um pouco mais difícil, mas hoje em dia o Poder Judiciário já está aceitando, foi uma guerra muito grande, que é a mediação e a arbitragem. Os contratos, eles podem se resolver com mediação e arbitragem, mas você precisa prever no contrato que você vai usar esse tipo de solução de conflito, né? A mediação como uma forma de solução de algum conflito que advenha do contrato. Porque por mais que a gente tente pontuar, enumerar todas as situações de um contrato, a gente não consegue. A gente não consegue. Tem sempre uma força maior. Lá pelas tantas aparece uma pandemia. Ih, foi caso fortuito e força maior. Pois né? Contrata emergencialmente, no caso da administração pública. Olha só, que confusão. Né? É verdade. E aí, professora, eu queria fazer uma outra pergunta. Aqui a hora voa, tá? Nós já estamos com 25 minutos de live. Você que controla aí o tempo, hein? Você controla o tempo, as perguntas. Eu, no máximo, respondo. Não. O direito empresarial, né, é um direito muito rico, né, com muitas informações, e a gente sabe assim, que a gente tem muitos tipos societários. Né? Existem muitas formas de se empresariar. Né? A gente tem, hoje em dia, desde o MEI, né, que é aquela pessoa, né, que faz uma atividade, né, de uma forma subtaxada, né, que ele tem ali das pequenininhas para poder começar a desenvolver um empreendedorismo, né, ali. A gente tem muitas situações. Então, nós temos muitos tipos societários, né, legislados, ali, tipificados. E esses tipos societários, eles vão influenciar na hora da extinção dos contratos? Certo tipo societário só vai poder fazer assim ou só vai poder fazer assado? Bom, se o tipo de sociedade influencia na forma de contratar. Isso. Na forma de contratar, não. Né? A pessoa jurídica contrata, inclusive é beneficiada até pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, não, como parte, tudo bem. Para extinguir um contrato, uma sociedade limitada, por exemplo, se for com menos de 12 sócios, que não precise de assembleia, também não tem o menor problema. O gerente contrata e destrata sem o menor problema. Uma sociedade anônima, dependendo do tipo de contrato, vai ter que buscar no conselho de administração uma votação, se concorda em contratar ou não, como fica. Tá? Nesse sentido, tem alguma diferença, sim, né? O tamanho da sociedade e a forma como ela se organiza, qual é a forma de decisão, por onde passa a decisão, né? Se é pelo conselho de administradores, se é pela assembleia dos sócios, e daí pode ter um problema ou não. Agora, essa questão de MEI que você estava falando, eu falei ontem, quando eu estava pensando, puxa vida, falando sobre extinção de contratos, existe contrato entre pessoa física e pessoa física, né? Entre duas pessoas físicas hoje em dia, porque tudo é MEI, Ereli, está tudo, né, com um perfil empreendedor. Bom, aluguel pode ser pessoa física com pessoa física. Depois eu me lembrei de uma. Você é ousada em soltar essa aqui, hein? Você é ousada. Eu vou até perguntar se você concorda comigo. Motorista de aplicativo. Você contrata um serviço de transporte, né?
Não, fala. Não, é, não, fala agora. Isso. Tem um momento aí que você mexe que aí volta a voz. É a voz. Foi bom? Ficou bom? Isso. Tá. A voz está saindo. Tá saindo? Pois é, aí pensei Tá, tá. no contrato, eu pensei num motorista de aplicativo. O motorista de Certo, aplicativo, você contrata o serviço, certo. é um contrato verbal, é um contrato Aham, informal, mas ele tem a obrigação de te levar aham. até o teu destino, onde você Certo. registrou no aplicativo. Aham, É um contrato, é entre pessoa física, apesar de, se houver uma demanda contra o motorista de aplicativo, é contra o aham. motorista de aplicativo e o aplicativo. Você Sim. vai colocar os dois no polo passivo Ó, passivo. solidariamente, né? Uhum. Entendo assim. Mas me lembrei desse exemplo ontem. Falei, Ih, É, preciso falar porque com a Fran. a gente chama pelo aplicativo, faz uso do aplicativo, mas aceita também aquela pessoa como. Então, é uma espécie de duplo contrato, né? É, Você utiliza o aplicativo de forma a encontrar aquele serviço e aquele prestador de serviço e aceita. Então, na hora você contrata com ele. Tanto que ele começa a falar com você, tá onde? Já cheguei, é, né? Aí é. ele começa a contratar com a gente, né? Isso São mesmo. sutilezas, assim, né? Que nunca a lei vai poder abranger todas as Não. possibilidades. Até porque, assim, a gente tem a tecnologia aí toda hora tipificando extra formal, né? De Não, modalidade alternativa. querendo fugir do ordenamento jurídico, né? Exatamente, Querendo né? Mas de fugir. alguma forma a gente tem que fazer, de uma certa forma, a gente tem que puxar a lei para aproximar daquele caso, porque É, já que ele é diferente, mas ele tem que se parecer com alguma coisa que já existe, né? Para poder lidar com. certamente, certamente, de França. Tem que parecer com alguma coisa que já existe. Pois é, mas senão, uma coisa que eu sempre falo, né? Ano passado eu dei aula de contratos na graduação, esse ano eu peguei obrigações. Estou Uhum. voltando no Código Civil, né? E É. eu falava com meus alunos assim: se vocês não lembrarem nada no final do semestre, lembrem da boa-fé. Porque sem a boa-fé, a gente nem vive em sociedade. Não, Aí eles riam. Eu falava: gente, não é para rir. A é gente muito tem que sério. lembrar, a boa-fé, ela é a base, o contrato, não existe contrato sem boa-fé. Tanto que quando eu tenho um vício anterior e ele está relacionado à boa-fé, causa de extinção. Se É, depois alguma coisa acontecer posteriormente e tiver relacionado à boa-fé, causa dano moral, né? Causa pois é. dano, tem que identificar. Então, são situações assim que eu falo, gente, ó, a boa-fé, ela tá lá naquele pré-contrato que a gente fez, que às vezes é até É. formal, e ele vai caminhando junto contigo, e o dia que você acabar e falar, acabou nosso contrato aqui, vai cada um com a sua boa-fé pro seu lado. E aí ele fica bonito. Falo, gente, olha só, é para dormir e acordar com a boa-fé. Porque certos princípios a gente tem que Exatamente. lembrar que eles não pertencem a um assunto de direito. Ele pertence a gente, né? Pertence ao ser humano. É, Então, é por natureza de nós que vivemos em sociedades agir com boa fé. E, sobretudo, quando a gente contrata com alguém que é tratar pois com, é. né? É, tá. Isso Eu, mesmo. eu fiquei muito. Você quer dar mais alguma informação acerca desse assunto? A gente sabe que a gente tem aí uma prova, aluno fica assustado. Não, quanto à prova, eu vou deixar acontecer, porque é bem parecida com a anterior, né, a nossa AP1. Só que vai ser um pouco mais de questões a serem resolvidas. E acho que está Tá. tranquilo, né, de França? Acho que. Eu também acho que está bem tranquilo. Eu acho que é todo mundo manter ali o foco e vai dar tudo certo. Com Professora, eu quero certeza. te agradecer muito de você ter vindo aqui falar com a gente. Eu quero te Vendo agradecer você. demais, porque eu sei que a gente está trabalhando mais do que antes, porque haja relatório, reunião, coisa para
fazer, conteúdo para enviar, sabe? A gente que é do presencial também, a gente está tendo que Nossa, se virar no 30, né? muita Mas coisa. é bastante coisa. Então, quero te agradecer muito, que você está sendo generosa de estar aqui, tá? Obrigada a você, de E France, aí, pelo convite, pela iniciativa. Puxa, isso é muito bacana. E eu agradeço muito. Eu espero que tenha contribuído aí para fazer as pessoas pensarem um pouquinho e entenderem como é que é essa dinâmica de contrato, né? não, Essa excelente. Eu vou dinâmica. tentar fazer uma foto aqui, tá meio embaçada assim, mas eu vou tentar. Saiu um pouco Aí, embaçado, mas foi a única que eu consegui. Se alguém fizer uma foto mais legal, manda para mim pelo manda pra direct, gente. Tá tá? ótimo. Professora, muito obrigada, tá? O nosso Obrigada a momento você, aqui é um momento rápido, mas ele é um momento de muito Jennifer. conteúdo, tá? Eu quero Tá bom. saber se a gente Obrigada pra mim. deixa gravada a live ou se disponibiliza no YouTube, ou se não, a senhora que decide. Ui, ui. Podia fazer uma enquete aí com os alunos que assistiram. Faz aí uma enquete com os É. alunos que assistiram a de France e aí eles vão dizer se vale a pena deixar ou não, fica só entre nós, Gente, tá? vocês querem que a live fique gravada? A hora é agora. Que ela tá sem sinal. Professora, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Você Me que. pediram para salvar. Aí eu Então não vamos sei. salvar. Então salva. Então vamos salvar? Então salva que Então eu já tá. vi Então aqui nos comentários que alguém falou assim: puxa, é uma